Então, para finalizar essa parte teórica desse capítulo, nós vamos avaliar o centroide de um conjunto de linhas. Então, o centroide de uma linha, eu tenho o centroide de uma área, que foi o que a gente viu anteriormente, agora o centroide de uma linha e depois o centroide de um volume. Todas as possibilidades dimensionais, nós vamos ter um centroide. Então, quando eu tenho aqui agora o centroide de uma linha, eu vou pensar em algo que vai ser dado da seguinte forma. Então eu tenho o mesmo x, só que agora o somatório ocorre através de uma linha. Então os meus xi vão ser multiplicados por comprimentos li de linhas. E o somatório do comprimento total da linha vai ser o nosso denominador. Em y vai acontecer algo semelhante, então eu tenho aqui o somatório das yi centroides das minhas linhas individuais dividido pelo somatório do total dessas linhas. E aqui nessa imagem nós temos um auxílio para isso. Então eu tenho aqui a figura. Nessa figura eu tenho uma curva qualquer e essa curva vai ser dividida em diversas partes. Cada uma das LI partes desta curva vai ter um centroide dado por uma posição x til e y til. E conforme eu vou dividindo, e aqui dá para ver que tem várias divisões, eu vou calcular o centroide das linhas individuais, dos seus pedaços, em uma nomenclatura mais específica, eu vou calcular em cada pedaço diferencial dessa linha para conseguir integrar todo essa curva e conseguir o centroide desta curva. Então, já expandindo essa ideia, quando nós pensamos agora na parte diferencial, nós vamos pensar numa linha da seguinte forma. Então, eu tenho um triângulo. Nesse triângulo, agora eu vou tentar fazer um outro triângulo aqui primeiro. Eu quero um triângulo mais tradicional. Ok. Então vamos considerar todas as possibilidades aqui de ângulos. Vamos tomar um triângulo no formato, um triângulo retângulo. A partir disso, então, eu tenho aqui o comprimento desse triângulo, que é o nosso DL. E eu tenho a sua decomposição, que é dx e dy. Então, mesmo que eu tenha escrito de uma forma grande o desenho, mas eu estou tomando diferenciais. Dessa forma, então, o comprimento dl é igual a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Dessa forma, eu posso escrever duas possibilidades para o cálculo dessa linha. Então, se eu tomar aqui um desses diferenciais e a partir dele quiser escrever em função de dx, eu vou retirar esse dx daqui de dentro com o processo de multiplicar por dx e dividir por dx. Quando eu coloco essa divisão aqui dentro, eu elevo ela ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui ela simplificando esse dx aqui. Eu vou escrever isso de forma rápida, né? Então, ó, quando eu tenho isso, dx quadrado mais dy quadrado, se eu multiplicar por dx, concorda que a raiz de dx quadrado seria dx. Então, se eu tivesse com ele aqui dentro, eu preciso inserir um dx quadrado. E aí, inserindo esse dx quadrado aqui dentro, eu posso separar ele, né, um para cada um desses numeradores. E aí, a partir disso, eu vou ter dx quadrado mais dy quadrado dividido por dx quadrado. Esse aqui vai dar 1. Então, me sobra ali dentro o seguinte: 1 mais dy dx ao quadrado vezes dx do lado de fora. E aí, essa mesma ideia eu vou fazer agora com o dy. E aí eu vou ter, então, 1 mais dx dy
elevado ao quadrado vezes dy. E aí eu tenho duas opções, ou duas possibilidades para fazer o cálculo. E a partir disso nós expandimos a ideia, então, para integrais. E agora eu tenho o seguinte: a posição média dessa distribuição de formas, que é o centroide, vai ser dada tanto em y quanto em x, e ela vai ser dada pela integral de dl. Então eu tenho aqui a integral de x dl dividido pela integral de dl, que eu tenho a integral de y dl dividido pela integral de dl, onde eu tenho aqui os x e y médios. Então, assim nós temos a forma de calcular integrais para centroides. Agora nós temos a mesma distribuição para volumes, então as fórmulas continuam as mesmas. O que vai mudar? Basicamente as formas de integração. Como nós temos volumes, esses volumes precisam, ou melhor, eles estão no espaço. Dessa forma, eu preciso escrever uma equação a mais. O meu conjunto de equações vai sofrer um acréscimo. Então, eu vou ter x, y e z. A partir disso, antes eu tinha aqui xi vezes os volumes i, ou melhor, vezes a área. Agora eu vou ter o xi vezes o volume. Na linha eu tinha a linha. E essa mesma ideia nós vamos expandir para as outras duas variáveis. O que vai mudar é que agora eu tenho y, então aqui eu tenho y. E agora eu tenho z. Então aqui eu tenho z. E assim eu tenho a fórmula para as três situações. E ainda nós podemos escrever todas essas três formas num formato integral. Então, quando eu tenho aqui o x médio, eu vou ter a integral de x dv dividido pela integral de dv. Em y, eu vou ter a integral de y dv dividido pela integral de dv. E em z, eu vou ter a integral de z dv dividido pela integral de dv. Lembrando ainda que dv pode ser dx, dy, dz, mas dv também pode estar em coordenadas esféricas. E aí ele pode ser r quadrado seno de θ, dr, dθ e dz. Ou melhor, corrigindo, né? Eu coloquei dz aqui, eu vou fazer uma modificação então. Dφ, dr, dθ, dφ. Na verdade eu estava escrevendo coordenadas cilíndricas, que aí seria ρ, dρ, dθ, dz. Então ainda tem essa possibilidade, né? Eu vou acrescentar um comentário aqui, que é relevante. Quando nós estamos em 3 dimensões, e eu tenho aqui uma curva, eu tenho os seus ângulos possíveis, né? Então eu tenho um ângulo aqui, e eu tenho a decomposição dele, aqui no azul. E aqui eu faço outro ângulo. Às vezes é chamado de θ, eu acho que o mais geral é θ em cima e o φ embaixo. Mas tem gente que troca, coloca φ em cima e θ embaixo. E aí, dependendo de cada uma dessas situações, nós vamos ter uma possibilidade diferente para escrever esses ângulos. Porque depende se eu estou considerando φ em cima ou se eu estou considerando φ embaixo. Mas pelo que eu me lembro, a nomenclatura mais comum vai ser diferente. Na verdade, eu vou usar aqui então diferente. Eu vou usar dθ, melhor, seno de θ, e aí o resto continua igual, né? Porque eu acho que o mais comum é chamar esse ângulo aqui com a vertical de φ. E aí por isso que nós temos essa modificação. Eu vou até deixar esse pequeno desenho aqui
Só para lembrar por que disso. Ok, então nós finalizamos agora pensando em superfícies e em linhas tridimensionais. Eu já deixei aqui que nós precisamos interpretar. Percebam que as equações são sempre as mesmas, só muda uma parte. Então o que vai mudar sempre nós falamos de centroide, falamos de áreas. Temos 3 dimensões, temos x, y, z. Se falamos de volume, dv. Se falamos de linha, dl. Se falamos de massa, dm. Se falamos de peso, então temos forças. É isso que vai mudar, mas logo a gente vai tratar de centro de massa e centro de gravidade. Então, por enquanto, nós temos isso. Se estamos numa superfície, acrescentamos uma coordenada, que é a coordenada z. Tanto ou melhor, se estamos em tridimensional, a superfície vai ter 3 dimensões, então por isso a z. E a linha, se ela é tridimensional, então eu tenho z também. E a fórmula é a mesma anterior. Bom, visto isso, nós vamos começar alguns exercícios aqui. E, de novo, esse semestre, em função da situação, estamos com pouco tempo, então esse capítulo também vai ser reduzido. Por isso, nós vamos fazer uma quantidade pequena de problemas dessa vez. Então aqui eu tenho o 7.1 e nele eu tenho essa figura e é solicitado determinar as posições do centroide XY. Então, pergunta é o centroide XY. E para isso nós temos abordagens possíveis, mas eu vou utilizar o que ele coloca aqui. Ele nomeou 3 áreas, eu faria um pouquinho diferente. Eu colocaria essa área aqui de cima, essa pequenininha aqui do meio e a outra embaixo. Eu não faria do jeito que ele fez, mas opcional. Então, o que nós precisamos? Lembrando aqui que x vou colocar na forma somatório. Então, os xi vezes ai dividido pelo somatório de ai. Quem é xi? É o centroide das áreas simples. Então eu tenho 3 retângulos simples. Eu sei onde está o centroide de cada um em relação a x e a y. Então o x da área 1, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a área 1, área 2 e a área 3. Ou melhor, nem área, né? Eu vou colocar figura. Então eu tenho aqui as figuras 1, 2 e 3. Eu vou colocar aqui a área de cada uma dessas figuras e o centroide de cada uma dessas figuras. Então, observem que a área 1 ela é dada por 10 vezes 50. Então, eu tenho aqui 500. A área 2 é dada por 30 vezes 8. E a área 3 é igual à área 2. Então, ela é 30 vezes 8. Quando eu faço 30 vezes 8, eu tenho 24.240. Isso aqui está dado em milímetros, então eu não vou colocar em todos, eu vou colocar aqui em cima. Em milímetros quadrados e em milímetros. Ok, tem então 3 resultados para as áreas. Agora as posições do centroide XY. Eu tenho então XY. Da primeira é 10 dividido por 2. Então eu tenho ele em 5. Da segunda, eu tenho agora o tamanho total aqui é 30. Então o centroide está em 30 dividido por 2. Mas eu tenho que somar esse 10 que está perdido aqui na frente. Então, ele vai ser dado por 30 dividido por 2 mais 10. Por que isso? Porque o centroide considera o eixo. Então, o nosso eixo está aqui, ó. Está até desenhado, não preciso desenhar. Mas ele está aqui. Então, o zero está aqui. Isso quer dizer, então, que o centroide dessa figura, mesmo que esteja
na metade dela, quer dizer, eu tenho 15 aqui e 15 aqui, mas eu tenho 15 mais 10. Então, em relação ao eixo y e x, ele é 30 sobre 2 mais 10, e o outro é igual, né? Eles estão na mesma posição, um em cima do outro. Assim, eu tenho que 30 por 2 é 15, mais 10 é 25. Então, nós temos os três centroides aqui das figuras. Eu vou acrescentar mais uma informação. Nós temos o YI também. O YI da primeira é 50 dividido por 2. O YI da terceira é 8 dividido por 2. Mas o da quarta, ele é 8 dividido por 2 mais 50 menos 8. Então, mais 42. Aí, por que disso? A figura está aqui, ó. Então, essa é a figurinha. O centroide dela é no meio. Então, 4 para cima, 4 para baixo. Só que a altura dela em relação ao chão é essa daqui. Então, eu tenho 50, que é o tamanho total, menos 8. Então, eu tenho aqui 42. 42 mais 4. Então, essa é a altura dessa figura. Então, percebam que em Y, cada um tem uma altura diferente. A partir disso, então, eu tenho 25, 46 e 4. Ok, aí podemos fazer a soma, então. Então, xi, ele vai ser dado por a distância, o centroide individual vezes a área da figura. Então, eu tenho 5 vezes 500, mais 25 vezes 240, mais 25 vezes 240. E embaixo eu tenho 500, que é o somatório das áreas, mais 240 duas vezes. Fazendo essa conta, nós vamos obter 14,8 milímetros. Para a segunda, nós podemos fazer a mesma coisa, só que agora multiplicando por y. Então, y vezes a área de cada um, somo tudo, depois divido pelo somatório da área e vou obter a mesma posição. Mas existe uma outra forma, que ela também é interessante, que aí vale a pena a gente pensar nela. Eu posso calcular o centroide da figura como um todo, como se ela estivesse cheia, fosse um quadrado. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, calcular o centroide dessa área, mas eu sei que ela tem aqui uma divisão assim, né? E aí depois eu subtraio esse quadrado menor, que é o azul. Então, eu faço esse negativo e faço esse positivo. E aí, se nós fizermos esse cálculo, eu vou chamar aqui de 1 e de 2. Então, 1 e 2 são dados da seguinte forma. A área de 1 vai ser 50 vezes 40. E a área de 2 vai ser 50 menos 16, né, que é o 8 do A2 e o 8 do A1. Então, isso vai dar 34 vezes 30. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter 2.000 aqui e 1.020 aqui. Só que eu vou colocar ele negativo. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho. Então, eu tenho agora que esse aqui é o AI. E aqui eu tenho o meu XI. Dessa forma, nós temos então que 1 tem o XI em 40, vai dar 20. O outro, ele tem 30, então 30 vai dar 15, mais os 10 vai dar 25. Aqui, agora nós podemos fazer o somatório, só que mudando a posição, né?
não utilizando esse aqui como negativo e o de cima como positivo. Então, esse xi ficaria o seguinte: eu tenho 2.000 vezes 20 menos 1.020 vezes 25. E embaixo a mesma coisa, eu teria a subtração dessa área. E aí isso vai dar a mesma coisa, 14,8 milímetros. E a gente pode fazer a mesma coisa para y, para descobrir qual é a sua posição em y. Então, só que agora voltando lá, aqui não é xi, né? Aqui é x. Eu posso voltar aqui em cima e usar essa tabela que eu já construí. Eu tenho o seguinte: 25 vezes 500 mais 46 vezes 240 e mais 4 vezes 240. E embaixo eu tenho o mesmo somatório daqui. Então, quando nós fizermos essa conta, isso aqui vai dar exatamente 25 milímetros, que era de certa forma esperado em função da regularidade da figura sobre as suas alturas. Ok, nesse segundo, nós temos o seguinte: determinar a localização do centroide dessa figura. E eu já coloquei aqui algumas possibilidades, mas é relevante a gente pensar no seguinte: o cone é uma figura diferente. Então, pensar no centroide do cone é necessário ter cuidado para fazer essa avaliação. Então, o que nós queremos então é calcular o centroide deste volume. Aí percebam o seguinte: essa figura ela tem regularidade, ela tem simetria. A partir disso, ela é tridimensional, então eu quero centroide XYZ. Essa é a nossa pergunta. Como ela tem regularidade, simetria, então, vou colocar assim: em função da simetria, x é igual a y, que é igual a zero. A gente precisa visualizar isso. É desnecessário fazer cálculo para x e para y, porque eles são simétricos. Ele está centrado no eixo. Agora, para os demais, sim, nós podemos fazer os cálculos. Então, nós temos o seguinte: a medida daqui de cima vai ser 50 milímetros. Aqui eu tenho 75. E as outras são iguais, né? Então, a altura do cone vai ser 100 milímetros. E ok. Então, o que nós vamos fazer? Nosso cálculo basicamente é calcular a coordenada do centroide em z, considerando aqui o zi vezes vi, e dividir isso pelo somatório n de igual a 1 de vi. Nós temos um tronco de cone. Observem que o tronco, ou melhor, que o cone real é um tronco. Ele não é um cone completo. E aí nós temos duas opções. E eu vou fazer o cálculo com as duas para vocês escolherem o que vocês querem. Eu tenho uma relação que é a seguinte: do tronco pequeno, eu tenho um Rzinho. Vou colocar ele de vermelho aqui. Tem um Rzinho e tem uma altura, que é uma altura H pequeno. Do tronco grande, eu tenho uma altura H e eu tenho aqui um R grande.
Então a gente pode fazer uma proporção, que é a seguinte: o R sobre o H precisa ser proporcional ao R pequeno sobre o H pequeno. E aí nós temos o seguinte, e observem por que eu estou fazendo isso, é porque eu não sei o raio do pequeno, as outras informações eu tenho. Então o R grande, ele é 50 milímetros. O H grande é 100. Depois eu tenho que o R pequeno eu não sei, mas o H pequeno é 50. E a partir disso, então, eu tenho uma relação aqui. Eu vou ter 50 vezes 50, isso vai dar 2.500 dividido por 100. Então, meu Rzinho é 25 milímetros. Com essa informação, nós podemos calcular o volume de cada figura individual. Observe que ele já numerou aí V1, V2, V3. E a partir disso, então, na verdade eu vou descer isso daqui porque pertence a essa forma 1 de fazer. Vocês vão ver que na forma 2 eu não vou utilizar isso. Então, de modo semelhante ao que nós fizemos lá em cima, eu vou ter a figura 1, 2 e 3. E vou ter a área, no caso agora eu não tenho área, né? Eu tenho volume individual e tenho a posição Z do centroide das figuras individuais. A partir disso, nós calculamos aqui em milímetros cúbicos, aqui em milímetros. E agora nós calculamos então cada figura. A figura 1 é um cilindro, então eu tenho a área da base. Vou colocar aqui do lado. É um cilindro. Eu tenho a área da base vezes a altura. Então a área da base é πr², que é 50 ao quadrado, vezes a altura, que é 75. Depois eu tenho... Vou fazer o seguinte. Vou afastar isso daqui. Eu consigo colocar tudo aqui dentro. Então aqui da primeira eu tenho πr² vezes a altura, né? A área da base, que é πr² vezes a altura. Na segunda, eu tenho que o volume é 1/3 de πr² vezes a altura. E na segunda também, que é o mesmo tipo de figura. Então agora nós temos 1/3 de π. A figura 2 é o cone grande, então ele tem 50 vezes 50 ao quadrado vezes a altura, que é 100. A terceira eu tenho 1/3 de π vezes 25 agora, né, que é o meu raio, e isso eu vou multiplicar pela altura de 50. Visto isso, então, nós temos os resultados. Então, na primeira, eu vou ter 187.500 π. E eu vou deixar nesse formato. Na segunda, 250.000 π dividido por 3. E na terceira, 31.250 π sobre 3 também. Se vocês olharem, o livro não fez dessa forma, mas eu acho que a quantidade de cálculos que ele faz não utilizando esse formato é muito maior. Então eu prefiro fazer assim. Ok. Agora nós precisamos encontrar as posições dos centróides individuais. E aí, lembrando lá de cima, né, o que eu tinha comentado,
O cilindro vai estar na metade da altura. A altura é 75, então eu tenho 75 dividido por 2, que vai ser 37,5. O cone vai estar em 1/4 da altura. Então a altura do primeiro é 100. E aí, só que 100 mais os 75, né? Então eu vou ter aqui 25. 25 mais 75, que vai dar 100. Vou colocar em azul esses resultados também, para a gente diferenciar. Então aqui eu tenho 100. E no terceiro, que é o cone menor, eu vou ter aqui 125, que é a altura do cilindro mais a altura do tronco de cone. Então ele tem aqui 75 mais 50, 125, e agora eu tenho 1/4 da altura do cone pequeno. Então eu tenho 125 mais 50 dividido por 4. Então 50 dividido por 4, isso aqui vai dar 12,5, então eu tenho 137,5. Agora, com esses valores, nós vamos realizar o somatório. E aí eu tenho o seguinte, esse Z vai ser igual ao somatório das áreas. Então eu tenho aqui 187.500 π mais 250.000 π sobre 3 mais 31.250 π sobre 3. Em cima eu tenho as mesmas coisas, só que multiplicadas, né? Então eu tenho 37,5 vezes 187.500 π mais 100 vezes 250.000 π sobre 3 mais 31.250 π, verdade, mais 137,5 vezes 31.250 π sobre 3. E isso vai dar um resultado de 53,5. Mas melhor, antes disso, aqui vai ser menos, né? Então 53,5 milímetros. Por que vai ser menos? Porque o tronco menor não existe. Não é o tronco menor, eu vou até colocar aqui um sinal de menos. Aqui é negativo. Porque o tronco menor é esse daqui, ó, e ele não existe. Então eu tenho que subtrair isso da equação. Uma outra forma de fazer isso, eu vou colocar aqui como forma 2, envolve o seguinte: eu vou tomar duas áreas, ou melhor, dois volumes, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 continua sendo o volume aqui do cilindro. Então eu vou copiar isso aqui. Na verdade eu vou copiar tudo isso aqui. Então eu tenho aqui as minhas figuras, a figura 1 e a figura 2. A minha figura 2 é o tronco, normalmente o tronco. Só que tem uma fórmula para o tronco, né? E ela é a seguinte, é 1/3 de πh, que é a altura, e quando o tronco tem uma base circular, eu tenho r² pequeno mais r² grande mais r pequeno vezes r grande. Então essa é a fórmula para calcular o volume de um tronco de cone. A partir disso, então, nós temos que eu tenho 1/3 de π vezes a altura. A altura era 50, que é a altura do tronco, né? A altura do cone completo seria 100. Então 50 vezes o raio do pequeno. O raio do pequeno era
25, o raio do grande é 50. Então, 25 ao quadrado mais 50 ao quadrado mais 25 vezes 50. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos obter o volume desse tronco, que vai ser 218.750 π sobre 3. Agora, nós podemos encontrar a sua posição, né? Seu centroide. Mas tem um detalhe. Antes nós tínhamos um cone, então era 1/4 da altura, mas agora é um tronco de cone. E aí eu vou colocar aqui a fórmula. Então eu tenho h sobre 4 vezes o raio do maior ao quadrado mais o raio do maior vezes o raio do menor mais 3 vezes o raio do menor ao quadrado. Depois eu tenho no denominador o raio do maior ao quadrado mais o raio do maior vezes o raio do menor mais o raio do menor ao quadrado. Então isso daqui é o Z do tronco de cone. Então perceba que não é sempre que você vai conseguir usar este valor. Então, nós podemos calcular isso. E aí, o valor do tronco de cone aqui vai ser 75, que é a altura do cilindro, mais esse valor aqui. Fazendo essa conta, nós vamos ter 16,07. Então o tronco vai ter um centroide aqui de 90 e pouquinho. A partir disso nós podemos fazer a conta. E agora sem subtrair nada. Então eu tenho 37,5. Colocar o π para fora, 37,5 vezes 187. Aqui é 187. 500 mais 91,07 vezes 218.750 dividido por 3. Embaixo eu tenho 187.500 mais 218.750 dividido por 3 vezes π. E aí, resolvendo, nós vamos encontrar o mesmo valor daqui de cima, só que próximo, 52,5. Isso pode acontecer por alguma aproximação ou algo do tipo. Então, dei aí duas formas de fazer. Observem que não é sempre que vai ser fácil realizar essa segunda, embora ela é mais curta, mas depende do conhecimento dessa fórmula, então nem sempre é viável. No 7.3 nós temos aí essa curva. Observem que ela é exatamente oposta ao nosso exemplo. Nosso exemplo era aqui. Então tinha uma parábola aqui. E agora nós temos uma curva oposta, embora a reta não é y igual a x, né? Agora é 3/5. Então, pequenas diferenças, mas enfim. Nós temos a seção transversal dada aí. E é solicitado determinar a posição do centroide também XY. Então a pergunta é o centroide XY. O que vamos fazer? Percebemos que é uma região do tipo 1
assim como é uma região do tipo 2. Então, qualquer das abordagens é válida. Basta escolher aquela que for mais agradável. Então, nós precisamos descobrir qual é aquele intervalo de integração e determinar qual vai ser a abordagem. Então, antes nós utilizamos uma abordagem de múltiplas variáveis, né? Eu vou até voltar aqui. Então, aqui nós utilizamos a abordagem de múltiplas variáveis, na qual a integração dupla foi utilizada para fazer a substituição dessas variáveis aqui. E observem que eu tenho uma função. Na outra eu não tinha uma função. E até de modo semelhante, eu não tenho uma função quando eu fiz a integração aqui, ó. Mas eu poderia ter usado múltiplas variáveis, né? Quando eu faço aqui uma integração de múltiplas variáveis, eu teria x dx dy, mas agora o meu intervalo de integração seria uma função. Então eu teria aqui em y a função que vai de 0 até h menos h sobre b vezes x. Quando eu integro isso, eu preciso integrar primeiro o y, e aí eu vou ter y menos y0. O y0 é 0, e o y é a própria função. E aí eu volto para essa expressão aqui de baixo, onde eu tenho apenas o x vezes a função. Então percebam que eu também posso usar uma abordagem de múltiplas variáveis. Eu vou deixar isso escrito aqui. É bom que a gente reforça a parte teórica. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então observem que o intervalo ΔY, ele vai de 3/5 de x até 3 raiz de x. O intervalo Δx, ele vai de 0 aparentemente até 25. E isso nós podemos descobrir igualando as duas curvas, né? Então eu vou ter 3/5 de x igual a 3 raiz de x. Passando por essa raiz, elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ter 9 sobre 25 igual a 9 sobre 25x² igual a 9x. Então, dá para simplificar os dois 9's, multiplicar por 25 do outro lado, e aí eu vou ter x vezes x menos 25. Então, sim, é 25 esse ponto. Ok. A partir de agora, nós determinamos o dx, o dy, e podemos realizar a integração de acordo com o mostrado aqui nessa figura. Eu vou integrar em y, né, fazendo essa diferença. E diferente do que é feito no livro, eu vou usar múltiplas variáveis para fazer isso, para vocês observarem que existem possibilidades. Então, eu tenho aqui um intervalo de 0 a 25, eu tenho aqui um intervalo de 3 raiz de x, ou melhor, ao contrário, de 3/5 de raiz de x até, oh meu Deus, 3 raiz de x. Não, 3/5 de x. E aqui 3 raiz de x. Agora, eu não tenho função, né? Então eu tenho aqui dy dx, porque como eu tenho um intervalo de integração dado por equações, eu preciso integrar primeiro em y. Então, realizando essa integração, eu vou ter 0 a 25, que vai ser igual a y, a integração, só que y é dado em um intervalo, que é 3/5 de x e 3 raiz de x. E agora eu faço o meu dx naturalmente. Preciso substituir essa função antes, e nós vamos ter o seguinte. Substituindo a função, o intervalo continua 0 a 25. Então eu tenho aqui 3 raiz de x menos 3/5 de x dx.
Então, terminando essa integração, nós vamos ter o seguinte: eu tenho a integral de raiz de x e a integral de x. Então, a integral de raiz de x é x elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é 3 sobre 2 e eu vou dividir por 3 sobre 2. Então, a primeira integral vai ser 3 vezes x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Na segunda, eu tenho só o x, então aqui é muito simples, né? 3x² dividido por 2. E o nosso intervalo de integração é de 0 a 25. Ok. Então, realizando esse cálculo, e aqui eu vou recuperar a minha integral, só para colocar o resultado em função dela. Então, recuperando aqui, eu vou ter que o resultado dessa integração será... o zero vai anular as duas, né? Aproveitando aqui, eu vou simplificar esse. Então eu tenho raiz quadrada de x ao cubo dividido vezes 2. Vou fazer isso. Então eu tenho aqui 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo menos 3 sobre 10 x². E isso precisa estar no intervalo de 0 a 25. Então, substituindo aqui, nós vamos obter de resultado 62,5 milímetros. Ok, só que é importante lembrar que a nossa equação, né, do centroide é o seguinte: eu comecei por baixo, mas ela é x dA integral de dA. Percebam que eu só fiz a integral de dA. Agora eu vou fazer a integral de x dA. Então, basicamente, é recuperar essa expressão aqui, mas com um x aqui no meio. Então, isso que nós vamos fazer. Vou pontuar aqui que essa é uma, e essa daqui que eu vou fazer agora é outra. Então, eu tenho integral de 0 a 25, integral de 3/5 de x a 3 raiz de x, vezes x dy dx. E aí, de novo, eu preciso começar por y. Então, eu começo por y e vou obter a integral de y nesse intervalo, né, de 3/5 até 3 raiz de 3 e depois integro em dx. E aí, fazendo isso, eu tenho aqui que esse intervalo y, ele vai ser 3 raiz de 3 menos 3/5 de x. E aí eu multiplico isso pelo x, integro no dx de 0 a 25. Ok, fazendo embaixo essa equação aqui, nós vamos ter o seguinte: aqui eu coloquei raiz de 3, né? Raiz de x. Então, x, raiz de x é x elevado a meio. Raiz de x vezes x vai ser x elevado a 3 sobre 2 menos 3x² sobre 5 dx. Então, agora a gente consegue integrar de forma mais tranquila. Fazendo a primeira integral, nós temos aqui 3 sobre 2 mais 1 é 5 sobre 2. Então, dividido por 5 sobre 2. x² é x³ sobre 3. E no caso aqui não tem mais intervalo ali. Então, isso vai de 0 a 25. Dá para simplificar aqui e só.
Então agora nós temos o seguinte. Essa integral é igual a 6x elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 menos x ao cubo sobre 5 no intervalo de 0 a 25. Fazendo esse cálculo, nós vamos obter 625 em milímetros quadrados. Inclusive aqui eu tinha colocado só milímetro, né? É milímetro quadrado. Ok. O que nos resta é resolver a equação inicial, que é essa roxa. Assim, x é igual a 625 dividido por 62,5. E isso vai ser igual a 10 milímetros. Na verdade aqui é milímetro ao cubo. A outra que é milímetro quadrado. Então, ok. Respondemos a pergunta que é essa. Então, nós temos mais alguns aqui, mais 2 antes de seguir para a próxima parte teórica, né? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois nós continuamos então com a resolução desses outros dois, que eles são... O primeiro, na verdade, até fácil. Eu vou continuar. Eu vou fazer isso daqui. Esse daqui é rápido. Ele não é difícil. Então, esse exemplo aqui é o 7,4. E aí, de novo, a gente quer calcular o centroide em relação à linha. Então, percebam que, como é uma linha, eu quero essa curva azul. Então, o que nós queremos aqui é a integral de xdl dividido pela integral de dl. É isso que nós vamos fazer. Mas dl, nós podemos calcular daquela forma, mas que eu mostrei, né? Raiz de 1 mais d quadrado, dy quadrado, dx quadrado, vezes dx. Mas aquela é a forma retangular. Nós podemos calcular a linha numa forma polar. Só que isso vai acontecer de uma forma um pouquinho diferente. Não sei se vocês lembram, mas uma curva S, ela é igual a θr. Se eu tomar os diferenciais dessa curva, eu tenho que ds é igual a r dθ. Então, dessa forma, eu consigo tomar diferenciais, onde ds é o próprio dl. E além disso, né, o x, já que nós vamos tomar esse caminho, o x é igual a r cosseno de θ. Né? Nós estamos falando de coordenadas polares, então é isso que nós vamos fazer. A partir disso, essa integração fica bastante simples. Então, para o numerador, eu tenho xdl, onde x é igual a r cosseno de θ e dl é igual a r dθ. E se nós olharmos aqui na figura, o θ ele varia de menos alfa até alfa. Então, o meu intervalo de integração é de menos alfa até alfa. E a partir disso, nós obtemos aqui um resultado que seria r quadrado seno de θ no intervalo de menos alfa até alfa. Aí vamos deixar essa equação quieta aí e resolver a próxima. A próxima é a integral de dl. E aí nós já sabemos que dl é r dθ. E o intervalo de integração continua sendo o mesmo, de menos alfa até alfa. Então,
eu tenho que essa integral vai ser θ. Então, θ de menos alfa a alfa. Alfa menos alfa vai dar 2 alfa. Então, aqui eu tenho 2r vezes alfa. Ok, na de cima, nós temos aqui o seno de θ, que vai ser aplicado em alfa. E daí, deixa eu escrever aqui em cima mesmo. E daqui nós temos o seguinte. Eu tenho r² vezes seno de alfa menos o seno de menos alfa. Então, o seno de menos alfa, a gente olhar aqui na própria figura, aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho seno de menos alfa. Então, seno de menos alfa é negativo, mas menos o seno de menos alfa vai voltar aqui para cima, vai ficar positivo, porque o valor do seno de alfa menos alfa é o mesmo. Então, quando eu tenho isso daqui, eu tenho seno de alfa mais seno de alfa. Então, eu tenho 2 vezes r seno de alfa. E assim, a nossa integração, então, dx será 2r² seno de alfa dividido por 2r alfa. Com isso, então, 2 vai com 2, a quadrado vai com r, nós temos r seno de alfa dividido por alfa. E aí, você não vai fazer isso aqui, né? Em limites, a gente tem uma propriedade que podemos simplificar algumas coisas semelhantes, mas aqui não. Embora, para ângulos pequenos, nós temos uma aproximação que seno de alfa é aproximadamente igual a alfa. Só que aí o ângulo pequeno, né? O que é um ângulo pequeno? Primeiro que ele precisa estar em radianos. É uma coisa que é um pouco fundamental. Mas geralmente são considerados ângulos pequenos aqueles ângulos próximos de 10 graus. Então, toda vez que nós temos esse tipo de ângulo, nós podemos considerar como ângulos pequenos. E aí, temos o y, né? Mas por simetria, o y é igual a zero. Observem daqui de cima que eu tenho a mesma distância aqui e a mesma distância aqui. Então, posição do centroide de y é zero. Ok. Depois, então, nós continuamos com o resto da teoria desse capítulo.